Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o nosso desafio que a gente vem falando aí, do nosso desafio do CRO 2022, né? Nossa organização aí para que esse CRO de 2022 seja pago de forma à vista, para que a gente tenha o desconto, né? Consiga pagar essa conta à vista para ter o desconto nesse pagamento, né, e ter esse ganho, né, esse benefício desse desconto, né. Então a gente começou esse desafio em abril, né, a ideia do desafio é que a gente vai fazer de abril a dezembro, né, que são 9 meses. O CRO, esse ano de 2021, teve um valor à vista aproximado aí de R$450, então a gente pegou exatamente os 9 meses, depois de findado, né, o prazo do pagamento à vista de 2021, né? Em 2021 o CRO colocou como prazo de pagamento com desconto até o final de março, normalmente em janeiro, né? E esse ano foi até março. E aí a gente começou esse desafio então a partir de abril, considerando então de abril a dezembro 9 meses, R$50 por mês para dar esses R$450, e aí a gente também vai acompanhar esse investimento, né? Não deixa de ser um investimento que a gente começa a fazer, mas aqui a ideia principal é realmente o olhar para a organização, de se preparar para uma conta que a gente sabe que vai acontecer, né? Então a gente sabe que o CRO, para a gente que trabalha, que a gente precisa ter, né, o registro em dia ativo, então a gente precisa pagar, né, esse CRO, então a gente tem essa conta para pagar, é uma conta que chega com desconto se a gente paga em uma única vez, é um desconto que nesse ano de 2021 foi de 10%, é um desconto considerável, né, que a gente pode usar ao nosso favor. Tem a opção de pagar o parcelado, esse ano ele foi liberado, né, o pagamento parcelado em 10 parcelas, mas que aí não contemplava o desconto, então realmente você acaba pagando, né, por isso. Então a ideia é que a gente aprenda a se organizar e faça isso, né, faça esse hábito começar, né, a ideia é que isso comece com um hábito, né, esse hábito comece a crescer em vocês. Então a gente pegou o CRO porque a gente sabe que é uma conta que o dentista tem para pagar todo ano e que muitos aí acabam pagando parcelado e perdendo a oportunidade de pagar essa conta com desconto. Então a ideia é mostrar como que vocês podem fazer isso de uma forma que vocês praticamente não sintam, né, ou se façam esse movimento no sentido de que é um hábito a mais, né? É um hábito que tem que ser cultivado aí para ficar, vamos dizer assim, fixo, né? Na cabeça de vocês, na atitude, no comportamento, enfim. Então a ideia é que vocês consigam avaliar quais são essas contas que vocês têm aí com pagamento de uma vez ao ano, ou que uma vez ao ano, se você pagar uma determinada conta, você tem um desconto por isso. E vocês se organizem exatamente para conseguir pagar essa conta, né? Então esse movimento do desafio CRO 2022 é realmente para trazer a ideia dessa organização em relação a contas, que eu considero como conta anual, né? Eu chamo na minha organização aqui, nas minhas planilhas, como uma conta anual, porque é uma conta que eu pago uma vez ao ano. Então no ano anterior eu me preparo para a conta que vai chegar. Então por exemplo, não é só essa conta que eu tenho, né, que as pessoas podem ter, né, porque tem outras contas que vocês podem ter que tem o mesmo estilo. A gente pegou realmente o CRO porque é uma coisa bem prática e bem real para todo dentista, né, para não entrar em algum tipo de conta que não cabe a um e a outro. Então eu achei que o CRO seria um bom exemplo para a gente fazer e para a gente mostrar essa ação, né, de fazer o movimento aí dessa atitude mensal em relação a uma conta que ainda vai chegar, que muitas vezes é algo já complicado de você trabalhar, né, porque é uma conta que só vai vir o ano que vem e você já está se preparando para ela,
porque você já sabe que ela vai chegar, então o ideal é que você faça alguma coisa para que lá na frente você consiga aproveitar esse desconto. Então essa é a ideia do desafio. Então é fazer um aporte de R$ 50 mensais de abril a dezembro, para que no final do ano, né, em dezembro, a gente tenha esses R$ 450 guardados, com aí algum rendimento aí que vai estar, né, da aplicação, e que quando chegar a conta do CRO de 2022, você está tranquilo em relação a essa conta, porque essa conta já está com dinheiro reservado, então você não vai ter que tirar de nenhum lugar, não vai ter que ver como pagar, porque essa conta está aí, está preparada para ser paga, né? Então essa é realmente a ideia do desafio. Então só para vocês manter atualizado, né? Porque a gente está fazendo isso todo mês exatamente para mostrar isso, mostrar que isso está sendo feito. Eu estou fazendo essa aplicação numa conta separada, né, no investimento separado. Eu estou fazendo uma renda fixa de um CDB de liquidez diária, porque a ideia realmente é só para mostrar isso a vocês. Então, assim, só para ficar registrado, a gente vai para o terceiro mês, né? Então, assim, já foram 2 meses, abril e maio. Foi R$ 100 aplicado, né? 50 no mês, 50 no outro, R$ 100. E aí a gente já teve um rendimento aí. Hoje a conta está em 100, o investimento está em R$ 100,61. Ah, não é muito, enfim. Não é, mas é só para você ver que isso está rendendo, tá? A ideia aqui não é ganhar com esse rendimento. A ideia aqui é realmente ter o dinheiro para poder pagar. Para que em 2022 você não precise dar um jeito, você não precisa tirar de um lugar, você não precisa tirar da sua reserva, você não precisa fazer isso para pagar essa conta que você sabe que vai acontecer. A gente falou um pouquinho já sobre o porquê eu não acredito que isso deveria sair de uma reserva, né? Então eu vou relembrar aqui, né, por que eu não acho que esse dinheiro possa sair da reserva. Porque eu acredito que essa é uma conta que não é um imprevisto, né? A reserva vem com a ideia de que você tem o valor, né? Um valor aí para que isso sirva como um auxílio a você no caso de um imprevisto, né? De um caso de uma necessidade, de algo que você não sabia que iria acontecer, né? E nesse caso não é, porque o CRO é uma coisa que você sabe que vai acontecer. Então eu não vejo como um imprevisto. Então, não é um dinheiro que eu acredito que tenha que ser tirado da reserva. A reserva serve para outro fim, né? Esse eu separo de uma outra forma aqui. Aqui eu nomeio realmente como conta anual, então eu junto essas contas que a gente paga uma vez ao ano, vejo quanto por exemplo, quanto eu paguei esse ano. Aí eu dou uma arredondada para cima e vamos fazer, né, esse movimento para guardar, para investir, para que no próximo ano a gente tenha esse valor. Ah, mas você não sabe exatamente quanto vai vir. Não, realmente a gente não sabe, mas não sai muito, né? O valor às vezes aumenta um pouquinho, às vezes se mantém o CRO mesmo, uma mensalidade que está se mantendo aí já há algum tempo. Então, assim, mas se aumentar, a gente também não acredita que esse aumento vai ser algo tão brusco que não vai dar para você se organizar ali. Então, eu normalmente, por exemplo, em 2020, eu fiz para 2021. Aí eu atualizo os valores, né, dessas contas com o valor de 2021, que eu realmente paguei. Aí dou uma arredondada para cima e aí vou fazer esse movimento em 2021 para pagar em 2022. 2022 eu atualizo e assim sempre vai. E sempre deu certo, tem dado certo, porque realmente é muito próximo, né? Então facilita bastante e você fica bem tranquilo em relação a isso também, porque você sabe que essa conta vai chegar, mas isso não vai dar nenhum desequilíbrio do seu orçamento pessoal, né? Do seu orçamento financeiro, porque isso é uma conta que vai chegar, mas ela já tem um dinheiro reservado para ela. Então não vai mexer no seu orçamento mensal, não vai fazer nada ali, né? Não vai dar nenhum tipo de desequilíbrio por conta dessa conta. Então isso que acaba te trazendo uma tranquilidade também em relação a isso, né? Então, só reforçando, hoje a gente vai aplicar, né? Vai fazer aplicação de R$ 50.
numa renda fixa, num CDB de liquidez diária. A gente está no terceiro mês, então a gente tinha R$100,66 de saldo, 61 de saldo, então agora vai para 150, e aí a gente vai continuar esse processo mês a mês. A ideia de realmente eu vir falar todo mês sobre esse desafio é realmente para quem está acompanhando continuar fazendo, né? E quem não está conseguir entrar nesse movimento, porque por mais que você não começou, se você vai começar agora, dá tempo, sempre dá tempo para começar. A diferença é que você vai ter que calcular, né, quanto é esse valor. Se de abril a dezembro a gente tem 9 meses, agora de junho a dezembro, você vai ver, né, vai fazer as contas aí quantos meses são, pega os 450, divide pela quantidade de meses que a gente tem aí, e aí faz essa conta para saber exatamente qual é o valor que você tem para você investir, né? Vai aumentar um pouquinho, conforme vai diminuindo o tempo, aumenta o valor. Mas é algo que dá para fazer, ainda dá tempo, sempre dá tempo, né? Então, eu acho que tá na hora aí pra gente fazer essa organização. Então, como é que vocês estão nesse desafio? Se estão conseguindo fazer, se não estão, né? Como é que tá esse movimento aí de mudança, né? De organização, para que vocês tenham mais tranquilidade em contas como essa no próximo ano. Então, até o próximo mês que a gente volta a falar sobre isso.